Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus. É uma satisfação muito grande estar nesta manhã junto convosco para meditarmos um pouco nas Escrituras Sagradas. O texto que queremos trazer, a partir deste texto, uma reflexão, se encontra em 1 Samuel, no capítulo 17, versículos 55 e 58. É muito bom estar na casa, no santuário, reunido com os irmãos, usufruindo. É bem verdade que é uma grande bênção a transmissão online, remota, porque alcança alguns irmãos que estão enfermos, alguns anciãos, mas se você pode estar presente na casa de Deus e está saudável, não perca esta oportunidade, porque tem coisas que Deus só faz no santuário. Em Atos capítulo 2, estavam todos reunidos no cenáculo e aconteceu um grande mover do Espírito Santo. Quando Saul viu Davi, na versão NVI, quando Saul viu Davi avançando para enfrentar o filisteu, perguntou a Abner, o comandante do exército: Abner, o comandante do exército, quem é o pai daquele rapaz? Abner respondeu: juro por tua vida, ó rei, que não sei. E o rei ordenou-lhe: descubra quem é o pai dele. Logo que Davi voltou, depois de ter matado o filisteu, Abner levou-o perante Saul. Davi ainda segurava a cabeça de Golias, e Saul lhe perguntou: de quem você é filho, meu jovem? Respondeu Davi: sou filho de teu servo Jessé de Belém. De acordo com Salomão, os pais representam o arco e os filhos as flechas. A força e a direção de uma flecha depende do tipo de arco do qual ela foi lançada. A ilustração de Salomão significa que a força e a direção dos nossos filhos no mundo dependem do tipo de lar onde eles foram lançados. Imagine a cena, meus irmãos. Golias desafiando Israel. Davi se disponibiliza, vai de encontro ao gigante ameaçador, ao incircunciso. Saul e o seu general Abner estavam assistindo tudo. Saul certamente pensou e comentou com Abner: que flecha, hein? De qual arco esta flecha saiu? Quem é o pai deste menino? Quem foi que criou este tal jovem chamado Davi? Foi o que certamente ele pensou. Davi, a partir de então, começa a ganhar notoriedade. Davi se torna um grande compositor, um grande guerreiro, um grande general, profeta, suave nos salmos, um grande rei. Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque ele fez toda a vontade do Senhor. Todos nós devemos procurar o coração de Deus e fazer também a sua vontade. Davi, mesmo sendo um homem de Deus, ele pecou, cometeu adultério e assassinato. Todos nós estamos sujeitos a cometer o erro, a pecar. Davi, no entanto, ele tentou encobrir o seu pecado. Segundo a história, por cerca de 1 ano, Davi tentou encobrir o seu pecado. Usou máscaras. No entanto,
mesmo sendo este homem segundo o coração de Deus, o seu pecado maculou a sua reputação. Mas nós veremos no decorrer da mensagem que Davi se arrependeu, e isso é o que importa, porque qualquer um de nós podemos tropeçar. Quem está em pé, olhe para que não caia. E o tema da mensagem que quero trazer neste dia é: abandonemos o pecado. Alguém já disse que nós somos pecadores não porque pecamos, mas nós pecamos porque somos pecadores por natureza. No Novo Testamento, Paulo, escrevendo à igreja de Roma, no livro que ele leva, cujo título é Aos Romanos, no capítulo de número 7, Paulo fala que o pecado está em nós, é uma lei espiritual, há uma inclinação natural que permanece em nós para a prática do pecado. O próprio Jesus disse que a carne é fraca, essa disposição que está em nós. Meus queridos, ontem eu estive em um culto de abertura da EMAD Teens. Tivemos ali muitos obreiros e 38 adolescentes de 11 a 17 anos. E eu trouxe uma reflexão e fiz a seguinte indagação logo a princípio. Eu não sei se todos vocês que estão aqui já tiveram a experiência da salvação. Há um ditado popular que diz que filho de peixe é peixinho. No entanto, filho de crente não é crentinho. Deus não tem netos, Deus tem filhos. E ainda discorrendo nesta mensagem de ontem, eu disse que todos nós, inclusive eles, tínhamos passado pela fase da inocência. Se tivéssemos partido nesta fase, certamente estaríamos guardados com Jesus. Davi também acreditava nisso, porque o filho que era fruto do adultério dele com Batseba, quando foi decretado a morte do menino, Davi começou a orar, a jejuar, passou a noite deitado no chão. Os seus conselheiros pediam para que ele se alimentasse, e ele não queria comer. Depois de 7 dias, quando o menino morreu, eles ficaram preocupados, ficaram cochichando. Davi percebeu e disse: por que vocês estão cochichando? O menino morreu. E eles responderam: morreu. Então Davi se levanta, se lava, troca de roupa, coloca um perfume, vem para o santuário, adora a Deus, depois volta para o palácio e diz: sirvam-me uma refeição. Os seus conselheiros, sem entender, diz: como pode? Antes do menino morrer você não nos escutava e agora você está comendo? Antes você estava chorando. Davi responde: eu estava chorando e jejuando com a esperança, talvez, que Deus tivesse misericórdia de mim e poupasse o menino. Mas ele não pode mais vir a mim, mas eu irei a ele. Davi tinha esta esperança de um reencontro com a criança. Mas com relação a Absalão, ele tinha uma outra concepção. Quando Absalão morreu em pecado, diz a Bíblia que Davi cobriu a sua face, o seu rosto, e clamava, gritava e chorava: meu filho Absalão, meu filho Absalão, meu filho Absalão, porque ele sabia que Absalão havia morrido em pecado. De modo que, mesmo um adolescente, que já está na fase da consciência, todos nós, que somos sabedores do pecado, da malignidade do pecado, e das consequências que este pecado pode trazer, nós seremos indesculpáveis diante do Senhor, se não resolvermos o que precisa ser resolvido. Meus queridos, o pecado pode nos levar mais longe do que nós queremos ir, porque um abismo chama outro abismo.
O pecado pode nos reter mais tempo do que queremos permanecer, e o pecado vai exigir um preço mais alto do que nós podemos pagar. Hoje, nós sentamos à mesa do Senhor para celebrarmos a Santa Ceia. Com muita reverência devemos estar. Participar da ceia não deve ser algo rotineiro, monótono, cumprimento de agenda, pois é um privilégio que Deus concede aos seus santos que estão em comunhão com Ele. Portanto, meus irmãos, que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, a mesma atitude relacionada ao pecado. Diz o texto sagrado que Jesus amava a justiça e odiava a iniquidade, por isso Deus ungiu com óleo de alegria mais do que aos seus irmãos. Nós devemos entender que a falta de santidade, conforme disse Tozer, é a maior tragédia do cristianismo. Precisamos aprender a andar em santidade para usufruirmos da presença gloriosa, misericordiosa, maravilhosa de nosso Deus. Jonathan Edwards disse que o pecado não abandonado é uma tragédia. E eu quero trazer alguma reflexão sobre esta perspectiva de pecados não abandonados. Como está a sua vida? Existe algum pecado habitual, recorrente, que aparece com frequência, que foi incorporado no seu estilo e prática de vida? Meus queridos, devemos refletir, reconhecendo que, mesmo que a nossa consciência não nos condene, como disse Paulo em 1 Coríntios capítulo 4, nem por isso estamos justificados diante de Deus, porque é Ele quem nos julga. Na leitura oficial da Santa Ceia, fala de dignidade, mas a nossa dignidade está em reconhecermos a nossa indignidade. A Bíblia Sagrada nos ensina que nem todos estão apegados, amarrados ao pecado. No Salmo de número 119, no versículo de 1 a 3, o texto sagrado nos fala de homens, de pessoas que são bem-aventuradas, que são felizes, porque andam em caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor. Como são felizes os que obedecem aos seus estatutos de todo o coração. Bendito seja o nome do Senhor. Não praticam mal e andam nos caminhos do Senhor. Queridos irmãos, a graça de Deus, ela traz o perdão, mas ela não anula a colheita. É um princípio bíblico, a lei da semeadura e da colheita. E nós queremos refletir um pouco neste dia sobre as funestas consequências da aventura tempestiva de Davi. Digo tempestiva porque foi algo que a princípio não era esperado. No entanto, ninguém comete um adultério de repente. A pessoa, antes de chegar a este ato, ela primeiramente flerta, depois se envolve emocionalmente. Na verdade, pecados terríveis acontecem quando pecados aparentemente menores são tolerados em nossas vidas. Hoje se fala em pecados de estimação. Pecados de estimação são aqueles pecados que caminham conosco há muito tempo. Nós o permitimos em nossa vida, nós o toleramos, nós até gostamos, nós o alimentamos, nós cuidamos destes pecados de estimação. Meus irmãos, mas estas pequenas portas que se abrem,
são identificadas por Satanás, ele as encontra, e é o caminho que ele encontra para trazer tragédia, destruição. Mas a palavra de Deus de exortação neste dia é que abandonemos aquilo que não glorifica ao Senhor, porque a mesma graça que traz perdão, ela também é uma força capacitadora para nos conduzir a uma vida agradável aos olhos de Deus, a uma vida de vitória. A graça de Deus nos leva a andar em intimidade com o Senhor, andar lado a lado com o Salvador, e este caminhar com Deus faz com que a graça continue florescendo na nossa alma, envolvendo a nossa vida e sendo notória no nosso comportamento. Bendito seja o nome do Senhor, porque se nós não abandonarmos o pecado, aqueles pecados de estimação, aquelas coisas que outrora nós condenávamos, mas que agora se tornou normal, lembre-se que não seremos julgados pelo nível da cristandade odierna, nem tampouco pelo que nós pensamos. Nós seremos julgados à luz da palavra bendita, gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E pecado aceito se torna como uma doença que tira toda a vitalidade da nossa alma, que impede desenvolvermos a nossa salvação, que impede o nosso crescimento espiritual. O pecado mantido é como uma úlcera que nos torna deficientes, fragilizados, pobres, vazios, angustiados, sem paz. Estamos na igreja, percebemos que alguém sente a presença de Deus, mas parece que Deus não está mais olhando para a gente. Nós passamos muitas vezes dias angustiados. Será porventura que não estamos guardando pecados de estimação? Mas o Senhor confronta-nos através da sua palavra, porque Ele não quer que ninguém caia em pecados terríveis. Ele quer que nós resolvamos os pequenos pecados. No livro de Cantares está escrito que as raposinhas, elas destroem a vinha. Estes pequenos pecados, estes pecados que aparentemente não fazem mal, trazem um estrago, um dano muito grande para a nossa vida, para a nossa saúde espiritual, para a nossa família, para a nossa casa e para a nossa geração. Bendito seja o nome de Jesus. Meus irmãos, em Eclesiastes no capítulo 10, no versículo 1, está escrito: assim como a mosca morta produz mau cheiro e estraga o perfume, em outras versões o unguento, também um pouco de insensatez pesa mais que a sabedoria e a honra. Pesa mais do que a sabedoria e a honra. O óleo, o perfume do perfumista, o unguento, o azeite, o óleo é um símbolo do Espírito Santo. O perfume é o símbolo do nosso testemunho cristão. No livro de Coríntios, Paulo diz que Deus, por meio de nós, faz exalar o bom perfume de Jesus. A mosca está ligada à impureza. Não é à toa que no Novo Testamento, Satanás é chamado Belzebu. Belzebu significa o senhor das moscas. Mosca normalmente está vinculada a lixo, a sujeira, a algum animal em decomposição. Na simbologia deste versículo que ora lemos, vemos que um pouco de impureza, figurada na mosca, pode comprometer a unção de Deus na nossa vida e no nosso bom testemunho. A mosca, note, ela caiu no perfume porque estava descoberto, porque estava desprotegido. A tragédia de grandes pecados, elas não acontecem repetidamente. Começa com pequenas coisas que ao longo dos dias e dos anos vamos tolerando.
É bem verdade que Deus ama a todos, irmãos, mas Deus se agrada daqueles que não toleram o pecado em suas vidas, daqueles que decidiram abandonar ao pecado. Muitas vezes combatemos estes pecados de estimação, e eu quero fazer uma outra analogia aqui como uma árvore que produz um fruto. Estes pecados de estimação, muitas vezes em uma manhã como essa, em um estudo, em uma escola bíblica dominical, o Espírito Santo vem, nos convence, nos confronta, e nós resolvemos arrancar o fruto, nós decidimos acabar com aquele comportamento, mas depois de um tempo, o fruto reaparece. Sabe por quê? Porque o problema não está nos frutos, nos pecados de estimação que ora toleramos. O problema está mais profundo, está na raiz, está no nosso coração. Qual é o pecado que é a origem de todos esses pecados? É o não amar a Deus de todo o coração, com todas as forças, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. É não amá-lo sobre todas as coisas. Quando não amamos a Deus, nós queremos resolver alguns comportamentos inadequados, mas hora após hora, dia após dia, incorremos no mesmo comportamento. Meus irmãos, vamos resolver na raiz, e o remédio que resolve o problema na raiz é o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é o poder de Deus e salvação para todo aquele que nele crê. O Evangelho é não somente a porta, mas é também o caminho e a chegada. Bendito seja o nome do Senhor. Cristo prometeu se manifestar aos seus discípulos: aqueles que me amam, guardam os meus mandamentos, eu me manifestarei a ele. Mas note a condição: é necessário amá-lo de todo o coração. Queridos irmãos, se nós vivermos rotineiramente em desobediência aos seus mandamentos, não é de se admirar que ele não se manifeste. A maneira de receber o favor divino é andando com ele. Talvez você esteja aqui e até mesmo duvide em alguns momentos sobre a respeito da sua salvação. A minha pergunta não é: será se não estás a permitir pecados de estimação, que está obstruindo o fluir da graça de Deus, que está fazendo a tua alma definhar? Mas hoje é necessário que, como verdadeiros cristãos, venhamos abandonar qualquer pecado de estimação que está arraigado na nossa mente, porque o pecado, irmãos, ele endurece o coração, o pecado ele cauteriza a consciência, o pecado é um grande embusteiro, é uma fraude. O pecado promete vida e paga com morte. O pecado promete alegria e traz desgosto. O pecado levanta a bandeira da liberdade, mas escraviza. O pecado é maligníssimo. Somente os loucos zombam do pecado, porque o pecado, irmãos, é pior do que a miséria, do que a pobreza. O pecado é pior do que a doença. O pecado é pior do que a morte, porque nada disso nos separa de Deus, mas o pecado pode nos separar de Deus agora e também no porvir. Por isso, meus amados irmãos, prossigamos em conhecer ao Senhor, em desenvolver a nossa salvação no temor do Senhor, a vivermos em santificação, e tenhamos cuidado com o pecado, porque se examinarmos as Escrituras, eu separei aqui alguns exemplos de homens que não tiveram uma atitude radical com relação ao pecado e sofreram muito por isso. A começar pelo grande homem de Deus por nome Moisés e o seu irmão Arão. Eles não entraram na terra prometida porque haviam desobedecido e tinham pecado com seus lábios nas águas de Meribá.
Vemos que muitas vezes Deus trata severamente os pecados do seu povo. Vemos isso no exemplo do sacerdote Eli. Eli permitiu seus filhos viverem pervertidamente. Eli não repreendeu, não colocou ordem em casa, e a Bíblia diz que os seus 2 filhos morreram no mesmo dia. A morte de Eli também foi terrível. Naquele dia a arca foi levada pelos inimigos, a casa de Eli foi amaldiçoada para sempre. Meus queridos, diz o relato bíblico que o próprio Deus jurou que a iniquidade da casa de Eli nunca seria expiada. 1 Samuel 3, 13 e 14, e diz o texto que nem mesmo por meio de sacrifícios e ofertas, o sacerdócio foi tirado da casa de Eli e transferido para outra linhagem. Nunca mais houve um sacerdote na família de Eli. O pecado, ele deixa a cabeça mundana e a mente sensual. Portanto, impede-nos de desfrutar a alegria celestial que está à nossa disposição no dia chamado hoje. O pecado diminui a graça e impede o desfrute das antecipações das glórias eternas, do gozo e do conforto celestial. Queridos, nós temos que resolver algum pecado que porventura estejamos tolerando na nossa vida ou na nossa família. O rei Davi, mais do que ninguém, ele sentiu na pele e na alma a tragédia do pecado. Davi pecou e por um tempo ele tentou esconder, mas note que Davi cometeu esse delito tão grave quando ele estava no auge. Ele já era rei, ele estava com sucesso, para onde ele ia, Deus dava vitória. O povo, o seu exército foi para guerrear em Rabá. Ele ficou no palácio e resolveu sair na tarde na varanda e viu uma mulher bela tomando banho. Ele olhou, desejou e cobiçou. Ah, pastor, não tem problema em olhar alguém e achar bonito. Eu estava ouvindo um sermão esses dias, que aquele puritano dizia que é necessário evitar a aproximação da pólvora com o fogo, porque senão pode causar explosão. Queridos irmãos, nós temos que vigiar e fugir de toda aparência do mal. Devemos resistir ao diabo na fé, mas da tentação fuja, do pecado repreenda. Bendito seja o nome de Jesus. Davi, ele resolveu então, como rei, mandou trazer a mulher e a tomou e teve relações com aquela mulher. Ele descobriu depois que a mulher engravidou, mandou chamar o seu esposo Urias. Certamente Batseba amava sinceramente o seu esposo, mas atendeu a ordem do rei. Quando Urias regressa do campo de batalha, o rei manda ele ir para casa e dormir com a sua esposa, porque o rei queria encobrir o seu pecado. Urias era um dos valentes de Davi. Ele disse: não, meu senhor, os soldados estão na peleja e eu vou ter deleites com a minha esposa. Ele ficou no palácio. Então Davi mudou a estratégia, embriagou Urias, mas mesmo assim Urias não foi. Quando Davi chegou à conclusão que Urias não iria para a sua casa, mandou ele de volta. E Urias, irmãos, era um dos valentes mais leais a Davi. A lealdade de Urias a Davi se compara à lealdade de Ruth a Noemi, a lealdade de Jonatas a Davi. Ele mandou a carta pelo próprio Urias, a sentença de morte. Como Urias era leal, ele não abriu a carta, ele não leu a carta, e ele entregou a carta ao general, a Joabe. Chegando lá, Joabe vê a mensagem: coloque Urias na frente da batalha, depois as que estão na sua retaguarda devem recuar, deixe ele só, para que ele morra. E Joabe fez conforme a ordem do rei. Depois, no outro dia, mandou um mensageiro ao rei e disse: olha, nós nos aproximamos do muro. O mensageiro ia levando aquela mensagem para o rei Davi. E se o rei Davi, ainda disse Joabe assim, reclamar: como é que você se aproxima do muro? Você não conhece a história de Abimeleque, que uma mulher lançou uma pedra sobre a sua cabeça e ele morreu? Se o rei reclamar, diga que Urias, o seu servo, morreu, e ele entenderá.
Meus irmãos, e assim aconteceu. Urias morreu. Davi tomou aquela mulher como sua mulher, quis encobrir o seu pecado, mas foi o pior ano da vida de Davi. Se nós estudarmos os Salmos, vermos os Salmos que Davi escreveu neste contexto que ora vivenciara, nós veremos como Davi sofreu. No Salmo de número 51, nós vemos que Davi estava sofrendo e padecendo por causa dos seus pecados. Ele não estava mais adorando a Deus, ele não estava mais, talvez até mesmo orando, se tivesse, era muito pouco. Davi não estava mais louvando, Davi não estava mais pregando. Ele tinha uma grande congregação para pregar, mas ele estava em silêncio. Ele passou um ano em silêncio, até que Deus, esperando pacientemente o tempo de arrependimento, não veio. Ele envia o profeta por nome Natã, para repreender o rei Davi, pelo seu adultério, pelo homicídio que ele cometera. No Salmo de número 32, nós vemos, irmão, está escrito, Davi dizendo, enquanto escondi, Salmos 32, versículos 3 a de número 5, Davi disse, enquanto escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, minha força foi se esgotando, como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado, e não encobri as minhas culpas. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Ainda no Salmo 32, versículos 1 e 2 está escrito, como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui a culpa e quem não há hipocrisia. Meus irmãos, Davi falou da bênção do perdão. Ele ainda disse, todo aquele que orará a ti, todo santo que a ti clamar, encontrarás, porque o Senhor se farás achar. Em outras palavras, Davi disse que o povo de Deus deveria orar pedindo a bênção do perdão. Não há dúvida que Davi tenha sido um homem de Deus, mesmo tendo cometido tamanho pecado e tendo caído de maneira tão tremenda. Meus queridos, mas a colheita, como vos disse, foi muito séria, pastor Sérgio. Davi, ele perdeu a sua intimidade com o Senhor. Davi, ele perdeu a sua autoridade familiar. Davi viu a sua casa desmoronando. Davi teve a sua filha Tamar violentada pelo seu outro filho Aminon. Absalão, o outro filho, resolveu vingar a desonra da sua irmã e matou Aminon. A casa de Davi estava em ruína. Tudo isso, meus irmãos, poderia ter sido evitado. Lá pelas tantas, Joabe se apossa do trono, quer usurpar, expulsa Davi de Jerusalém, entra em confronto contra o exército de Davi comandado por Joabe. Absalão luta contra Joabe, Joabe mata Absalão. Davi sofre muitas tristezas, e ainda no final da sua vida, um outro filho de Davi quer usurpar o trono, sem ser a vontade de Deus e a vontade de Davi. Meus queridos, por isso nós devemos odiar o pecado, porque há uma colheita maligna, há uma colheita maldita. Nós devemos odiar o pecado, porque o Salvador, o nosso amado Jesus, sofreu terrivelmente por causa do nosso pecado. A Bíblia diz que aquele que não tinha pecado, foi feito pecado, foi feito maldição, para que nós pudéssemos alcançar a misericórdia. O milagre da encarnação do Verbo é algo tremendo, é algo que as palavras nos faltam para expressar, que o Filho de Deus vestiu a nossa pele, pisou o nosso solo, aleluia, sentiu as nossas dores, comeu o nosso pão, bebeu a nossa água, chorou as nossas lágrimas, morreu a nossa morte.
Tudo isto Ele fez por causa da malignidade do pecado, para nos livrar das consequências. Você não precisa ficar vazio, você não precisa entrar em depressão, você não precisa passar noites a claro. Você tem a bênção do perdão, e neste dia você pode buscar e receber. Porque por meio de Cristo nós podemos alcançar paz com Deus. Mas não somente esta paz, mas o poder glorioso do Espírito Santo, que nos leva a uma vida de obediência. E a obediência é a chave que nos conduz a uma vida abundante na presença do Senhor. Confesse e abandone o seu pecado e passe a andar em obediência para manter a unção do Espírito Santo. Devemos, meus irmãos, eu estou caminhando para o fim, odiar com muita com muito fervor, de forma intrépida, o pecado, porque o pecado pode roubar-nos o que é mais precioso. Que nós possamos sair do modo manutenção e entremos no modo despertamento, no modo avivamento, porque, meus irmãos, a falta de um avivamento coletivo não justifica a ausência de um avivamento pessoal. Nós devemos perseverar em santidade. Hoje é o dia que celebraremos a Santa Ceia. É um dia mais do que oportuno para reconsagrarmos as nossas vidas ao Senhor, para entregarmos tudo o que somos, tudo o que temos. Mas pastor, eu tenho guardado pecados de estimação. Hoje é o dia de você abandoná-los. Hoje é o dia, mas pastor, eu não tenho muito para oferecer para o Senhor. Faça como Davi: Deus não desprezarás um coração quebrantado e contrito. Contrito significa extremamente arrependido. Volte-se para o Senhor e coloque tudo nas mãos ou nos pés do Salvador. Coloque a sua fé em ação. A fé é como um mendigo que estende a mão para receber um presente do Rei. O Rei dos Reis está nesta manhã conosco neste lugar, para te presentear com o seu perdão, para te envolver com a sua graça, para fazer florescer a alegria da salvação no teu coração, para te erguer novamente, porque o que Ele tem preparado para você, Ele ainda não desistiu. Ele quer te restaurar. Queridos irmãos, o céu não é apenas o nosso destino, o céu também é uma dimensão espiritual que podemos vivenciar no tempo chamado agora. Foi isso que Paulo quis dizer quando escreveu em Efésios capítulo 1, versículo 3, quando afirmou que todas as bênçãos celestiais e espirituais estão ao nosso alcance. Aí está o texto na tela: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou. Diga: abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Elas estão à nossa disposição. Dedique-se mais à oração, torne-se uma pessoa de oração. Mas pastor, as minhas orações são muitas vezes tão curtas, às vezes é uma eternidade orar um pouco mais. Eu lembro-me, irmãos, e até registrei a respeito de um certo homem de Deus por nome Smith Whorf disse que ele nunca orou mais do que 15 minutos, mas nunca passou mais do que 15 minutos sem orar. Esteja em constante oração. Aonde você estiver, o que você vê, torne aquilo um motivo de oração. Levante um clamor ao Senhor. Seja uma pessoa, uma mulher, um jovem, uma criança, um homem, um ancião de oração. Meus queridos, não importa o seu passado, pare de revisitar o seu passado, para que ele não venha envenenar o seu presente, para que ele não venha comprometer o seu futuro. Ei, o teu passado Deus lançou no mar do esquecimento. Ei, o teu futuro ainda não foi escrito. Viva no presente de uma maneira tal que o teu futuro seja tão glorioso, tão brilhante, que o teu passado jamais seja lembrado. Bendito seja o nome do Senhor. Eu quero convidar a igreja para estarmos em um momento de oração ao Senhor. Além de clamarmos pelo perdão, pela misericórdia do Senhor, nós vamos agora entregar tudo o que temos, os nossos dons, os nossos talentos.
Esses dias eu estava examinando o livro dos juízes, examinando a vida de todos os juízes, estudando sobre isso. Eu vi que os juízes, eles eram homens simples, todos eles tinham isso em comum, eram homens simples, mas Deus os usou para realizar coisas extraordinárias. Talvez você se sinta uma pessoa comum. Eu quero te dizer que Deus tem prazer em usar pessoas comuns para fazer coisas incomuns e para fazer coisas extraordinárias. Se você almeja isso para a sua vida, se você quer viver um novo tempo, bendito seja o nome do Senhor. Feche os seus olhos e levante uma oração ao nosso Deus. Bendito seja o Salvador. Abra o seu coração, se humilhe, confesse o seu pecado. Eu sei que se humilhar muitas vezes não é fácil, muitas vezes o orgulho nos impede, mas confesse-os para Deus. E se você tem alguém de confiança, que tem maturidade espiritual, chega até essa pessoa, compartilhe as suas lutas, as suas dores, as suas angústias, as suas aflições. Ei, Deus tem coisas maravilhosas para você. Ramanchoclendeleblasúbia, manaragondes cliandelereblasu. Há um novo tempo chegando na tua vida. A glória de Deus vai nascer sobre ti, porque aqueles que se humilham debaixo da potente mão de Deus serão por eles exaltados. Deus vai escrever uma nova história. Há uma história linda preparada para você, para a sua família. Aleluia. Deus vai operar no meio dos seus. Aleluia. Pais de joelhos, filhos de pé, não desista da sua família, não desista do seu lar. Consagre, coloque tudo nas mãos do Salvador neste dia. Lance tudo aos pés. A palavra dedicar significa lançar. Lance o que você tem, lance o que você tem aos pés de Jesus nesta manhã, porque Ele vai fazer coisas maravilhosas no seu viver. Deus os abençoe.